Existe um símbolo que atravessou milênios, gravado em pedra, pintado em vitrais, murmurado em orações secretas, um símbolo que reis temeram, que a igreja observou com olhos desconfiados, mas que o povo nunca deixou de venerar. Esse símbolo é a rosa. Mas por que uma flor simples carregaria tanto poder? Por que catedrais inteiras foram construídas ao redor de rosáceas gigantes? Por que monges medievais desenhavam rosas nos cantos de manuscritos proibidos? E por que, quando alguém queria guardar um segredo absoluto, dizia que aquilo era sub-rosa? Sob a rosa? A verdade é que a rosa nunca foi apenas uma flor. Ela era um código, uma linguagem, um mapa espiritual deixado por alguém que a história tentou apagar, mas que a memória humana se recusou a esquecer. Hoje você vai descobrir algo que foi deliberadamente silenciado. Algo que conecta Maria Madalena, os primeiros cristãos, os textos que foram banidos da Bíblia e uma tradição de amor místico que sobreviveu nas sombras. Não é fantasia, não é invenção. São fragmentos históricos, manuscritos reais, símbolos que ainda decoram igrejas antigas, pedaços de um quebra-cabeça que, quando unidos, revelam uma mensagem profunda. E essa mensagem não foi feita para sacerdotes ou teólogos. Foi feita para gente como você e eu. Para quem busca algo além das respostas prontas. Para quem sente que há camadas de verdade esperando para serem descobertas. A rosa que você verá gravada em catedrais góticas não está lá por acaso. Ela é a assinatura de uma tradição oculta. Ela é o código de uma linguagem de amor que Maria Madalena, segundo certas tradições preservadas ao longo dos séculos, teria transmitido às primeiras comunidades cristãs. Uma linguagem que ensinava que o divino não está distante, mas vive dentro de cada coração humano. Uma linguagem que dizia: você não precisa de intermediários para encontrar Deus. Você é você mesmo um templo sagrado. Mas essa mensagem era perigosa. Perigosa para estruturas de poder. Perigosa para quem queria controlar a fé alheia. E por isso, ela foi enterrada. Os textos foram escondidos. As vozes foram silenciadas. E a mulher que carregava essa sabedoria foi transformada por séculos em algo que ela nunca foi. Hoje, vamos desenterrar essa linguagem. Vamos ler os símbolos que sobreviveram. Vamos ouvir os ecos de uma voz feminina que, mesmo censurada, nunca deixou de sussurrar através das gerações. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como você enxerga o cristianismo, a espiritualidade e até mesmo a si próprio. Esta é a história do Códice da Rosa, a linguagem secreta do amor que Maria Madalena quis deixar ao mundo. Se você já entrou em uma catedral gótica, certamente viu aquelas janelas circulares gigantes, com vitrais coloridos organizados como pétalas. Elas se chamam rosáceas. E não estão ali apenas por beleza. Cada rosácea é uma declaração silenciosa de algo muito mais profundo. Durante a Idade Média, quando essas catedrais foram erguidas, arquitetos e mestres construtores trabalhavam com simbolismos ocultos. Tudo tinha significado. A altura das naves, a disposição das colunas, a luz que entrava pelos vitrais, tudo era projetado para transmitir mensagens espirituais. E no centro de muitas dessas catedrais, bem acima do altar principal, estava a rosa. A rosa aparece também em outro contexto misterioso. A expressão latina sub-rosa, que significa sob a rosa. Quando algo era dito sub-rosa, isso significava que era um segredo absoluto. Nos salões medievais, era comum pendurar uma rosa no teto durante reuniões confidenciais. O que fosse falado ali não poderia ser repetido. A rosa era o selo do silêncio. Por que uma flor seria escolhida para guardar segredos tão profundos? Algumas tradições históricas sugerem que a rosa representava o feminino sagrado. Em culturas antigas, a rosa era associada a deusas do amor e da sabedoria. Ísis no Egito, Vênus em Roma, Afrodite na Grécia. Mas quando o cristianismo se estabeleceu, algo curioso aconteceu. A rosa não foi eliminada. Ela foi reinterpretada. A igreja começou a associar a rosa à Virgem Maria. Surgiram orações como o Rosário, onde cada conta representa uma rosa oferecida à Mãe de Jesus. Mas há algo intrigante nisso. Estudiosos da simbologia religiosa
apontam que essa associação pode ter servido como uma forma de cristianizar um símbolo muito mais antigo, um símbolo que nas comunidades cristãs primitivas estava ligado a outra Maria, Maria Madalena. Manuscritos gnósticos preservados desde o século IV mencionam Madalena como a discípula que melhor compreendia os ensinamentos interiores de Jesus. Textos como o Evangelho de Maria, descoberto em 1896 no Egito, apresentam Madalena como uma líder espiritual, alguém que ensinava os outros discípulos. E em várias tradições místicas europeias, a rosa era o símbolo dessa sabedoria feminina, uma sabedoria que falava de amor, mas não o amor romântico superficial. Falava do amor como caminho de conhecimento, do amor como porta para o divino interior. Essa linguagem, essa forma de ensinar através de símbolos, flores, perfumes, gestos, era comum no Oriente Médio Antigo. Jesus mesmo usava parábolas, imagens da natureza, metáforas. E Madalena, segundo certas interpretações acadêmicas, teria desenvolvido sua própria linguagem simbólica para transmitir ensinamentos que não caberiam em palavras diretas. A rosa, com suas pétalas em espiral perfeita, representa a jornada do exterior para o interior. Cada camada de pétalas é um nível de compreensão. No centro da rosa está o coração, o ponto onde o humano encontra o divino. A rosa desabrocha, assim como a alma humana desabrocha quando desperta para sua verdadeira natureza. Mas aqui vem o mistério. Se essa linguagem era tão preciosa, por que ela foi escondida? Por que não está nos evangelhos que lemos hoje? Por que Madalena foi reduzida, por séculos, a uma figura menor, quando textos antigos claramente a descrevem como uma das figuras centrais do movimento de Jesus? Essas perguntas nos levam a um momento crucial da história, um momento em que decisões foram tomadas sobre o que seria preservado e o que seria deixado de fora. Um momento em que vozes foram escolhidas para serem ouvidas e outras foram deliberadamente silenciadas. E é justamente essa história que precisamos entender para desvendar o código da rosa. Mas antes de continuarmos, quero que você saiba, esta jornada que estamos fazendo juntos não é solitária. Somos milhares ao redor do mundo redescobrindo essas verdades. E se você sente que essa mensagem ressoa em você, se algo dentro do seu coração reconhece essa linguagem antiga, então você faz parte desse despertar coletivo. Inscreva-se agora no canal, não como um pedido mecânico, mas como um convite, porque nos próximos vídeos vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos abrir manuscritos esquecidos, vamos analisar símbolos que estão escondidos à vista de todos, vamos conectar pontos que a história oficial deixou separados. E você não vai querer perder nenhum passo dessa revelação. Ative o sino, porque cada vídeo é uma nova peça desse mosaico milenar. Agora vamos conhecer a mulher por trás do símbolo. Quando você ouve o nome Maria Madalena, qual imagem vem à sua mente? Durante séculos, a tradição ocidental pintou Madalena como uma pecadora arrependida, uma prostituta que encontrou redenção aos pés de Jesus. Essa versão da história foi repetida em sermões, representada em pinturas, ensinada em escolas. Mas há um problema com essa narrativa. Ela não está na Bíblia. Vamos aos fatos documentados nos evangelhos canônicos, aqueles que estão na Bíblia que você conhece. Maria Madalena é mencionada nominalmente em todos os 4 evangelhos. Ela aparece como uma das mulheres que seguiam Jesus e o apoiavam financeiramente. Em Lucas 8:2-3, lemos que Jesus havia expulsado 7 demônios dela e que, após isso, ela se tornou uma de suas seguidoras mais devotadas. Não há nenhuma menção de prostituição. Nenhuma. Mais importante ainda, Madalena estava presente nos momentos mais cruciais. Ela estava ao pé da cruz quando Jesus foi crucificado, momento em que, segundo os evangelhos, a maioria dos discípulos homens havia fugido. Ela foi quem preparou o corpo para o sepultamento. E ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Em João 20:11-18, Madalena é quem encontra o túmulo vazio, quem conversa com o Jesus ressuscitado e quem recebe a ordem, vá e diga aos outros. Por isso, alguns teólogos medievais a chamavam de Apostola Apostolorum, a apóstola dos apóstolos. Então, de onde veio a imagem da pecadora?
No ano 591, o Papa Gregório I fez um sermão em que misturou 3 mulheres diferentes mencionadas nos evangelhos: Maria Madalena, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, Lucas 7, e Maria de Betânia. Ele as transformou em uma só pessoa. E durante quase 1400 anos, essa confusão permaneceu como verdade oficial. Foi apenas em 1969 que a Igreja Católica oficialmente reconheceu o erro e separou essas figuras. Mas o dano estava feito. A imagem de Madalena como prostituta já estava profundamente enraizada na cultura. Por que isso importa? Porque essa distorção não foi acidental. Ela serviu a um propósito: diminuir o papel das mulheres no cristianismo primitivo. Se Madalena pudesse ser transformada em uma pecadora redimida, então sua autoridade como líder espiritual era apagada. Se ela era apenas uma seguidora agradecida e não uma mestra, então sua voz não precisava ser ouvida. Mas o que acontece quando lemos os textos que não entraram na Bíblia? Em 1945, no Egito, foram descobertos manuscritos enterrados há mais de 1600 anos. Eram textos cristãos primitivos que haviam sido escondidos quando certos grupos foram declarados heréticos. Entre esses textos estava o Evangelho de Maria, Maria Madalena. Neste Evangelho, Madalena aparece ensinando os outros discípulos sobre visões espirituais que Jesus lhe havia revelado. Pedro questiona sua autoridade. Ele pergunta: será que Jesus realmente falou com uma mulher em segredo e não abertamente conosco? Levi, outro discípulo, defende Madalena, dizendo: se o mestre a considerou digna, quem somos nós para rejeitá-la? O texto preserva um conflito real das primeiras comunidades cristãs. Havia tensão sobre a liderança feminina. Havia quem aceitasse o papel de Madalena como mestra e havia quem resistisse. Outro texto, o Evangelho de Filipe, também encontrado em Nag Hammadi, usa uma linguagem simbólica para descrever a proximidade entre Jesus e Madalena. O manuscrito está danificado, mas a frase preservada diz: a companheira do Salvador é Maria Madalena. O mestre a amava mais do que todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente na lacuna no manuscrito. Estudiosos debatem o que essa linguagem significa. Alguns interpretam como referência a um relacionamento pessoal. Outros veem como metáfora espiritual. O beijo representando a transmissão de conhecimento sagrado, algo comum em tradições místicas antigas. O importante não é especular sobre o que não sabemos. O importante é reconhecer o que sabemos. Madalena era uma figura central. Ela era respeitada. Ela ensinava. E ela foi, ao longo dos séculos, sistematicamente diminuída. Mas algo resistiu a essa tentativa de apagamento. Algo sobreviveu. E esse algo estava codificado em símbolos, em rosas, em perfumes, em jardins. Uma linguagem que não precisava de palavras escritas para ser transmitida. Uma linguagem que as mulheres passavam umas às outras, de geração em geração, através de devoções populares, de canções, de tradições, que a igreja oficial não controlava completamente. Essa é a linguagem que vamos desvendar. Imagine viver em um tempo onde suas crenças são consideradas perigosas, onde escrever abertamente sobre sua fé pode resultar em perseguição. O que você faria? Você guardaria silêncio ou encontraria outra forma de transmitir sua mensagem? As comunidades cristãs primitivas enfrentaram exatamente isso. Nos primeiros séculos, antes que o cristianismo se tornasse a religião oficial do Império Romano, os seguidores de Jesus eram frequentemente perseguidos. Eles precisavam se reunir em segredo, precisavam desenvolver códigos para se reconhecerem uns aos outros. Um dos símbolos mais conhecidos era o peixe, o íctis em grego, mas havia outros, e entre eles estava a rosa. Por que a rosa? Porque ela carregava camadas de significado que podiam ser compreendidas apenas por quem havia sido iniciado naquela comunidade. Para um observador de fora, era apenas uma flor. Para quem sabia ler o código, era um mapa espiritual completo. A rosa, com suas pétalas organizadas em espiral, seguia uma geometria sagrada. Matemáticos e místicos antigos observavam que a natureza usava padrões matemáticos precisos. A proporção áurea, as espirais de Fibonacci.
Esses padrões apareciam em conchas, girassóis, galáxias e rosas. Para os místicos cristãos primitivos, isso era a evidência de que a criação divina seguia uma lógica invisível, uma ordem oculta que conectava todas as coisas. A rosa se tornava, então, um símbolo da unidade entre o visível e o invisível, entre o material e o espiritual, entre o humano e o divino. Mas havia outro nível de significado. A rosa estava ligada ao perfume, ao óleo aromático. E aqui chegamos a algo crucial na história de Madalena. Em todos os evangelhos canônicos, há cenas de unção, mulheres ungindo Jesus com óleo perfumado. Em alguns evangelhos, é identificada como Maria de Betânia. Em outros, como uma mulher anônima. Mas a tradição popular sempre associou essas cenas a Madalena. O óleo usado nessas unções era de nardo, uma planta aromática caríssima, importada do Himalaia. Judas, segundo o Evangelho de João, protestou dizendo que aquele óleo poderia ser vendido por 300 denários, quase um ano de salário de um trabalhador, e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus defendeu a mulher, dizendo que ela havia feito algo belo. Por que aquele gesto era tão significativo? Porque ungir com óleo não era apenas um ato de carinho, era um ato profético. No Antigo Testamento, reis e sacerdotes eram ungidos com óleo quando eram consagrados. A palavra Messias, em hebraico, significa literalmente o ungido. Cristo, em grego, significa a mesma coisa. Quando uma mulher ungiu Jesus, ela estava simbolicamente reconhecendo-o como o ungido, o escolhido. Ela estava fazendo o papel de sacerdotisa. E se lermos com atenção o Evangelho de João, Jesus mesmo valida esse ato, dizendo que a mulher estava o preparando para o sepultamento, ou seja, ela compreendia o que estava por vir. Essa cena carrega uma mensagem poderosa. O reconhecimento espiritual profundo não veio dos líderes religiosos oficiais da época. Veio de uma mulher. Veio através de um gesto simbólico, silencioso, aromático. Estudiosos da espiritualidade cristã primitiva sugerem que havia toda uma tradição de ensinamentos transmitidos através de gestos, símbolos e rituais, não apenas através de palavras, e que Madalena, especificamente, pode ter sido portadora dessa tradição simbólica. Os gnósticos, grupos cristãos que enfatizavam o conhecimento direto do divino, usavam linguagem poética e simbólica em seus textos. Eles falavam de luz, de plenitude, de jardins interiores. E muitos desses textos foram preservados justamente porque foram escondidos quando foram declarados heréticos no século IV. A rosa, então, representava o jardim interior, o lugar onde a alma floresce, o ponto onde o humano toca o divino sem necessidade de hierarquias ou intermediários. Essa era uma mensagem revolucionária, porque significava que cada pessoa, homem ou mulher, rico ou pobre, carregava em si mesma a capacidade de conexão direta com Deus. Não havia necessidade de templos grandiosos ou de sacerdotes poderosos. O templo estava dentro de cada coração, mas essa mensagem era perigosa para estruturas de poder que dependiam justamente de serem os intermediários entre as pessoas e Deus. E é por isso que, quando a Igreja se institucionalizou, quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império, certas vozes foram silenciadas, certos textos foram banidos e certas linguagens simbólicas foram reinterpretadas. A rosa permaneceu, mas sua mensagem foi modificada. Em vez de representar o despertar interior de cada indivíduo, passou a representar a pureza da Virgem Maria, uma pureza inatingível, distante, que só podia ser venerada, nunca vivida. A linguagem da rosa, que antes era um caminho, tornou-se apenas um ornamento. Mas agora você conhece o código. E quando vir rosáceas em catedrais, quando ouvir falar de rosas místicas, você saberá que ali, escondido sob camadas de reinterpretação, está um ensinamento antigo. Um ensinamento que diz: você é sagrado, você é o templo, você é a rosa que pode desabrochar. E agora quero saber de você. Quando descobriu que Madalena não era quem te contaram, o que sentiu? Surpresa, indignação, curiosidade? Escreva nos comentários sua primeira reação
ao descobrir essas camadas de história que foram escondidas. Sua voz importa, porque esse despertar não é solitário. Somos milhares redescobrindo juntos o que foi silenciado. Para entender por que certos textos foram preservados e outros foram banidos, precisamos viajar ao ano 325 d.C., para a cidade de Niceia, na atual Turquia. Até aquele momento, o cristianismo era um mosaico de comunidades diversas. Havia cristãos em Roma, em Alexandria, em Antioquia, na Síria, na Armênia. Cada comunidade tinha suas tradições, seus textos, suas formas de interpretar os ensinamentos de Jesus. Havia debate, pluralidade, diversidade de pensamento. Mas o imperador Constantino tinha um problema. Ele havia acabado de tornar o cristianismo legal no império, depois de séculos de perseguição, e agora precisava de unidade. Ele precisava que essa nova religião oficial não fosse fragmentada, mas coesa. Afinal, divisões religiosas podiam se tornar divisões políticas. Então Constantino convocou bispos de todo o império para o Concílio de Niceia. O objetivo oficial era resolver disputas teológicas, especialmente sobre a natureza de Jesus. Ele era divino desde sempre ou foi elevado à divindade? Mas as consequências desse concílio foram muito além. Foi em Niceia e nos concílios que se seguiram nas décadas posteriores que se começou a definir qual seria o cânon, a lista oficial de textos que seriam considerados escritura sagrada e, consequentemente, quais textos seriam deixados de fora. O processo não foi simples. Havia dezenas de evangelhos circulando pelas comunidades cristãs. Evangelhos atribuídos a Tomé, a Filipe, a Pedro, a Maria Madalena, a Tiago. Havia textos sobre a infância de Jesus, como o Evangelho da infância de Tomé, textos apocalípticos, textos de ensinamentos secretos. Como se decidiu quais textos entrariam e quais ficariam de fora? Estudiosos da história do cristianismo apontam alguns critérios que parecem ter sido aplicados. Primeiro, antiguidade. Os textos escolhidos deveriam ser os mais antigos possíveis, idealmente escritos por apóstolos ou suas gerações imediatas. Segundo, uso difundido. Textos que já eram amplamente lidos e aceitos por muitas comunidades tinham mais chance de serem incluídos. Terceiro, ortodoxia teológica. Textos que contradiziam as doutrinas que estavam sendo estabelecidas como oficiais eram problemáticos. E aqui começam as complicações. Porque muitos dos textos gnósticos, incluindo o Evangelho de Maria, enfatizavam o conhecimento interior direto, a iluminação pessoal, a igualdade espiritual entre homens e mulheres. Essas ideias conflitavam com uma estrutura hierárquica de igreja que estava se formando. É importante entender, não estamos falando de uma conspiração maliciosa. Estamos falando de um processo histórico complexo, onde pessoas com diferentes visões teológicas e políticas tomaram decisões que consideravam certas para a unidade e sobrevivência da fé. Mas as consequências foram reais. Textos foram deixados de fora, e com eles vozes foram silenciadas. Um exemplo claro é o Evangelho de Maria Madalena. Por que ele não foi incluído? Provavelmente porque apresentava Madalena em um papel de liderança que contradizia a crescente estrutura patriarcal da igreja institucional. Se Madalena era vista como uma apóstola, como uma mestra dos discípulos, isso criava um precedente para a liderança feminina. Mas a igreja que estava se formando no século IV não queria esse precedente. Atanásio de Alexandria, um dos bispos mais influentes da época, escreveu uma carta em 367 d.C., listando os 27 livros que deveriam compor o Novo Testamento. Ele também instruiu que outros textos fossem destruídos. E foi exatamente por causa dessas instruções que alguns monges no Egito, temendo perder esses textos para sempre, os enterraram em jarros lacrados perto da cidade de Nag Hammadi. Esses jarros permaneceram escondidos por mais de 1.600 anos, até serem descobertos acidentalmente em 1945 por um camponês. O que encontramos nesses manuscritos? Uma janela para um cristianismo diferente. Um cristianismo onde Maria Madalena ensinava os discípulos, onde Jesus falava sobre a luz interior que existe em cada pessoa.
onde o feminino divino era honrado através de figuras como Sofia, sabedoria. Não se trata de dizer que esses textos são melhores ou piores que os evangelhos canônicos. Trata-se de reconhecer que houve um processo de seleção, que escolhas foram feitas, e que essas escolhas moldaram por quase 2000 anos o que consideramos ser o cristianismo. Mas a verdade histórica é que nos primeiros séculos havia muitas formas de ser cristão, e uma dessas formas honrava profundamente o papel das mulheres, especialmente de Maria Madalena, como portadoras de sabedoria espiritual. Quando você olha para as rosáceas nas catedrais góticas, está vendo um eco dessa tradição, porque os construtores medievais, mesmo séculos depois do Concílio de Nicéia, ainda carregavam memórias de um cristianismo mais amplo, mais místico, mais simbólico. A rosa sobreviveu, porque alguns ensinamentos não podem ser completamente apagados. Eles persistem em símbolos, em tradições populares, em devoções que o povo mantém vivas, mesmo quando as instituições tentam modificá-las. E é isso que torna essa história tão poderosa. A verdade sempre encontra um caminho, mesmo que seja através de pétalas de pedra esculpidas em vitrais. Por toda a Europa, especialmente na França e na Espanha, existem imagens de Maria, mas não a Maria que você talvez imagine. São madonas negras, esculturas e pinturas de uma virgem com pele escura, às vezes segurando o menino Jesus, também de pele escura. A Igreja oficial explica essas imagens, dizendo que a madeira escureceu com o tempo, ou que são representações da noiva do Cântico dos Cânticos, que diz: "Sou negra, mas formosa." Mas estudiosos da religiosidade popular apontam para algo mais profundo. As Madonas Negras são veneradas há séculos em locais de peregrinação. Chartres, na França, tem uma. Montserrat, na Espanha, tem outra famosa. Czestochowa, na Polônia. São centenas espalhadas pela Europa, e muitas delas são associadas a milagres, curas, aparições. O que torna essas figuras fascinantes não é apenas sua cor, mas onde estão localizadas, frequentemente em santuários que, antes do cristianismo, eram locais de culto a deusas antigas, locais associados ao feminino sagrado. Algumas interpretações acadêmicas sugerem que as Madonas Negras representam uma continuidade de veneração ao feminino divino que existia antes do cristianismo ser estabelecido na Europa. A cor negra, em tradições místicas, representa a terra, a fertilidade, o mistério da vida e da morte. Representa o ventre escuro, de onde toda a vida emerge. Mas há outra camada nessa história. Tradições orais preservadas em algumas regiões da França ligam as Madonas Negras não à Virgem Maria, mãe de Jesus, mas à outra Maria, Maria Madalena. Segundo lendas da Provença, no sul da França, Madalena teria chegado àquela região em um barco, fugindo de perseguições após a crucificação de Jesus. Ela teria vivido em uma gruta, ensinado, realizado milagres. E até hoje, há peregrinações à Gruta de Saint-Baume, onde Madalena supostamente viveu seus últimos anos. Essas tradições foram preservadas através de devoções populares, festas, procissões, canções. E, curiosamente, muitos desses locais têm imagens de Madonas Negras. Seria coincidência? Ou seria uma forma de preservar, sob o manto respeitável da Virgem Maria, uma veneração mais antiga a Madalena como figura de sabedoria feminina? O historiador das religiões Jacques Winen, em seus estudos sobre as Madonas Negras, sugeriu que essas imagens podem ter funcionado como substitutas, permitindo que comunidades continuassem honrando o feminino sagrado de formas que a Igreja oficial aceitaria, enquanto mantinham internamente significados mais profundos. Esta é uma característica comum em religiões populares. As pessoas encontram formas de manter suas devoções, mesmo quando elas não são oficialmente aprovadas. Símbolos são reinterpretados. Santos são associados a divindades antigas. Festas pagãs são cristianizadas, mas mantêm rituais antigos. E a rosa está no centro dessas devoções. Em muitas procissões dedicadas às Madonas Negras, o povo carrega rosas. Em algumas tradições, rosas são deixadas aos pés das imagens. O perfume de rosas é associado a milagres e aparições marianas. Mas se olharmos com atenção para o simbolismo,
veremos que a rosa conecta todas essas figuras. A Virgem Maria, Maria Madalena, e antes delas, as deusas antigas do amor e da sabedoria. A rosa é o símbolo que atravessa fronteiras religiosas. Ela é universal. E talvez seja exatamente por isso que ela foi escolhida como código, porque podia ser vista sem ameaçar, podia ser venerada sem ser questionada, podia preservar ensinamentos antigos sob uma aparência aceita. As Madonas Negras nos ensinam algo importante. A memória espiritual dos povos é mais forte do que as decisões institucionais. O que as pessoas sentem em seus corações, o que elas veem como sagrado, não pode ser completamente controlado por decretos ou concílios. E quando milhares de pessoas, geração após geração, peregrinam até uma gruta ou uma capela para acender velas diante de uma Madonna Negra, elas estão participando de algo muito maior do que talvez compreendam conscientemente. Estão mantendo viva uma tradição de honrar o feminino sagrado, de reconhecer que o divino também se manifesta no feminino, de buscar a sabedoria que foi silenciada, mas nunca completamente esquecida. Há um detalhe particularmente interessante sobre a Madonna Negra de Chartres. A Catedral de Chartres, com sua rosácea gigantesca, foi construída sobre um local sagrado muito mais antigo. Havia ali um poço sagrado onde, segundo registros históricos, druidas celtas realizavam rituais antes da chegada do cristianismo. O local era dedicado ao feminino divino. Quando o cristianismo chegou, o local não foi destruído, foi transformado. Uma igreja foi construída ali. E no subsolo dessa igreja, até hoje preservada, está uma cripta com a Madonna Negra. Isso sugere algo profundo. Os construtores medievais compreendiam que havia camadas de sagrado naquele lugar, que o feminino divino havia sido honrado ali desde tempos imemoriais, e que a melhor forma de preservar essa tradição era incorporá-la, transformá-la, mas não destruí-la completamente. A rosa na rosácea de Chartres, portanto, não é apenas um ornamento, é uma declaração. Aqui, o feminino é sagrado. Aqui a sabedoria antiga é preservada. Aqui, sob a luz colorida que atravessa as pétalas de vidro, algo antigo ainda vive. E quando você entende isso, quando você entra em uma catedral gótica e olha para cima, vendo a luz do sol se fragmentar em 1000 cores através da rosácea, você não está apenas admirando a arquitetura medieval. Você está testemunhando um código espiritual que sobreviveu aos séculos. As Madonas Negras nos ensinam que a verdade espiritual não pode ser totalmente controlada. Ela encontra brechas. Ela persiste em devoções populares. Ela se esconde em símbolos que o povo continua honrando, mesmo quando os significados originais foram esquecidos conscientemente. Mas o coração lembra. A alma reconhece. E quando uma mulher acende uma vela diante de uma Madonna Negra pedindo proteção, cura ou orientação, ela está participando de uma tradição que remonta a Maria Madalena e, antes dela, as próprias raízes do sagrado feminino na humanidade. A rosa, a Madonna Negra, o perfume, a luz colorida, tudo isso é parte de uma linguagem. Uma linguagem que foi silenciada em palavras, mas que sobreviveu em símbolos. E agora, vamos ver como essa linguagem aparece nas próprias escrituras que foram preservadas. Você pode estar se perguntando, se essa linguagem simbólica da rosa é tão importante, por que não está explicitamente na Bíblia? Na verdade, ela está, mas não da forma óbvia que esperaríamos. Ela está codificada em jardins, perfumes, flores e metáforas que atravessam tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Vamos começar pelo Cântico dos Cânticos, também chamado de Cântico de Salomão. Este é um dos livros mais misteriosos da Bíblia. É um poema de amor apaixonado, sensual, que celebra o desejo entre um homem e uma mulher. Durante séculos, teólogos debateram por que um texto tão erótico estaria nas Escrituras Sagradas. A interpretação tradicional é que o cântico representa o amor entre Deus e seu povo, ou entre Cristo e a Igreja. É uma alegoria espiritual. Mas se lermos o texto literal, encontramos algo fascinante. Ele está repleto de imagens de jardins, flores, perfumes e especialmente de rosas. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Cântico 2:1. A noiva se identifica como uma rosa.
E o noivo responde descrevendo sua beleza através de imagens florais e aromáticas. A menção a mirra, incenso, açafrão, nardo, canela. O nardo, o mesmo óleo caríssimo que foi usado para ungir Jesus. O jardim aparece como metáfora central. Jardim fechado és tu, minha irmã. Noiva minha, jardim fechado, fonte selada. Cântico 4:12. O jardim representa algo íntimo, sagrado, protegido. Um espaço interior onde o amor e o divino se encontram. Agora, observe como essa linguagem ecoa nos evangelhos. Quando Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus no domingo de manhã e o encontra vazio, ela vê alguém que pensa ser o jardineiro. João 20:15 registra: Jesus lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando que fosse o jardineiro. Por que Madalena confundiria Jesus ressuscitado com um jardineiro? Alguns estudiosos de simbologia bíblica sugerem que isso não é uma confusão aleatória, é uma pista simbólica. Jesus, no contexto daquela cena íntima no jardim do sepulcro, está sendo apresentado como o jardineiro do Éden restaurado. Ele é o novo Adão. E Madalena, a primeira a reconhecê-lo, é a nova Eva. Não a Eva da queda, mas a Eva da redenção. O jardim, novamente, aparece como local de revelação espiritual profunda. E há mais. Em João 19:39 e 40, lemos que Nicodemos trouxe quase 100 arráteis de uma mistura de mirra e aloés para preparar o corpo de Jesus após a crucificação. 100 arráteis são aproximadamente 33 quilos de especiarias aromáticas. Uma quantidade enorme, digna de um rei. Mas foi uma mulher, identificada pela tradição como Madalena, quem primeiro ungiu Jesus com nardo perfumado. Foi ela quem, através do gesto profético da unção, reconheceu sua realeza espiritual. Perfume, jardim, rosa. Todos esses elementos formam uma linguagem simbólica que atravessa as Escrituras. É a linguagem do amor sagrado, do reconhecimento profundo, da intimidade espiritual. Os místicos cristãos medievais compreendiam isso. Santa Teresa d'Ávila descrevia a alma como um jardim interior que deveria ser cultivado. São João da Cruz escrevia sobre o jardim secreto, onde a alma encontra o amado divino. Essas não eram apenas metáforas poéticas, eram descrições de experiências místicas reais, usando a mesma linguagem simbólica que já estava presente nas Escrituras. A rosa, especificamente, representava a alma em florescimento. Assim como uma rosa desabrocha pétala por pétala, a consciência espiritual se expande gradualmente, revelando camadas cada vez mais profundas de compreensão. E aqui está o aspecto crucial dessa linguagem. Ela não era intelectual. Não era sobre memorizar doutrinas ou debater teologia. Era experiencial. Era sobre sentir, perfumar, contemplar. Era sobre usar todos os sentidos para acessar o sagrado. Quando Jesus dizia: considere os lírios do campo, Mateus 6:28, ele não estava apenas dando um conselho sobre não se preocupar. Ele estava ensinando através da linguagem da natureza, uma linguagem que vai direto ao coração, não à mente analítica. E Madalena, segundo as tradições preservadas, era mestra nessa linguagem. Ela ensinava através de gestos, perfumes, símbolos. Ela compreendia que o sagrado não pode ser totalmente capturado em palavras, mas pode ser transmitido através de experiências sensoriais e simbólicas. Por isso, a rosa se tornou seu símbolo, porque a rosa fala sem palavras. Ela ensina através de sua beleza, seu perfume, sua geometria perfeita. Ela é uma mestra silenciosa, que aponta para verdades que transcendem o discurso racional. Quando você vê uma rosa mencionada nas Escrituras, ou esculpida em uma catedral, ou deixada aos pés de uma Madonna negra, você está vendo um código. Um código que diz: aqui está a porta para o jardim interior. Entre, desabroche, descubra o sagrado que já vive em você. Agora vamos mergulhar mais fundo no aspecto que talvez seja o mais fascinante. A rosa não é apenas um símbolo bonito. Ela é um mapa, um guia para a jornada espiritual interior. Observe a estrutura de uma rosa. As pétalas se organizam em espiral, partindo do centro e se expandindo para fora. Cada camada de pétalas cerca a anterior,
criando um padrão que matemáticos reconhecem como uma espiral de Fibonacci, uma sequência matemática que aparece repetidamente na natureza. Para os místicos antigos, essa não era apenas uma curiosidade matemática. Era a evidência de que a criação seguia uma ordem divina, uma geometria sagrada. E se a rosa seguia essa geometria, então ela poderia servir como um modelo para a própria jornada da alma. Pense na rosa como um labirinto em forma de flor. Você começa nas pétalas externas, a camada mais superficial da existência. Aqui está o mundo das aparências, das distrações, da vida cotidiana comum. A maioria das pessoas vive nessa camada externa, sem nunca questionar o que está além. Mas à medida que você começa a despertar espiritualmente, você se move para dentro. Você atravessa a próxima camada de pétalas. Aqui você começa a questionar, a buscar, a perceber que há mais na realidade do que aquilo que é óbvio. Cada camada representa um nível de compreensão. E conforme você avança para dentro, as pétalas ficam mais próximas, mais íntimas, mais essenciais. Você vai soltando as camadas superficiais da identidade, os papéis sociais, as expectativas, os medos, até chegar ao centro. E no centro da rosa está o coração, o ponto de união, o lugar onde o humano encontra o divino, onde não há mais separação entre você e o sagrado, onde você percebe que sempre foi, você mesmo, um templo vivo. Esta jornada não é linear. Assim como as pétalas de uma rosa formam uma espiral, a jornada espiritual frequentemente parece circular. Você pensa que avançou, e então descobre que está revisitando antigas questões, mas agora em um nível mais profundo. A espiral te leva para dentro, mas através de movimentos que parecem repetitivos, até que você percebe que cada volta te aproxima mais do centro. Os místicos medievais criaram um símbolo baseado nessa compreensão, a rosa mística. Era uma rosa estilizada com camadas bem definidas, e cada camada tinha um nome: fé, esperança, amor, sabedoria, graça. Meditar sobre a rosa mística era um exercício espiritual. Você contemplava cada camada, compreendendo o que ela representava e gradualmente movia sua consciência para o centro. Essa prática não era diferente das mandalas budistas ou dos labirintos medievais desenhados no chão de algumas catedrais. Todos esses são mapas espirituais, ferramentas para a jornada interior. E aqui está algo extraordinário. Catedrais góticas foram projetadas seguindo esses mesmos princípios. Quando você entra por uma grande catedral, você começa no nártex, a entrada. Depois passa pelo labirinto, quando há um, atravessa a nave, o corpo principal, e finalmente chega ao altar, o centro sagrado. A catedral inteira é um mapa da jornada da alma. E bem acima do altar, em muitas dessas catedrais está a rosácea, a rosa de luz colorida, o ponto focal, o lembrete de que a jornada da alma é uma jornada de florescimento, de abertura, de revelação gradual. Agora conecte isso com a mensagem que os textos gnósticos atribuem a Maria Madalena. No Evangelho de Maria, ela ensina sobre visões interiores, sobre como a alma ascende através de diferentes níveis de consciência. Ela descreve a jornada como uma passagem por portais, onde em cada portal a alma deve soltar algo: o apego, o desejo, a ignorância. É exatamente a mesma estrutura da rosa. Soltar as camadas externas para chegar ao centro. A linguagem pode ser diferente, mas o mapa é o mesmo. E isso sugere algo profundo. Certas verdades espirituais são universais. Elas aparecem em diferentes tradições, usando diferentes símbolos, mas apontando para a mesma realidade interior. A rosa se torna, então, um símbolo de reconciliação. Ela honra tanto o feminino, através de sua beleza, perfume e associação com deusas do amor, quanto o masculino, através de sua geometria perfeita e ordem matemática. Ela une corpo e espírito, pétalas materiais seguindo padrões invisíveis. Ela une o exterior e o interior, camadas visíveis apontando para um centro oculto. Por isso, ela foi escolhida como código por Madalena e pelas comunidades que preservaram seus ensinamentos. Porque a rosa diz, sem palavras, a jornada é para dentro. O sagrado não está distante. Você não precisa de intermediários.
Você é você mesmo, a rosa que pode desabrochar. E cada vez que você vê uma rosa, em um jardim, em um vitral, em uma pintura, você pode se lembrar: esta é a sua jornada. Você é a rosa. E no seu centro mais profundo, onde ninguém mais pode ver, ali está o sagrado esperando para ser reconhecido. Mas essa jornada não é fácil, nunca foi. E aqueles que a ensinaram pagaram um preço alto. Agora, quero fazer uma pergunta para você. Onde quer que esteja assistindo este vídeo neste momento, de qual cidade você está me ouvindo? Escreva nos comentários, porque quero mostrar algo. Este despertar não tem fronteiras. Somos milhares em dezenas de países, redescobrindo juntos uma sabedoria que foi escondida, mas nunca destruída. Coloque aí embaixo: eu desperto em sua cidade. Vamos fazer um mapa global desse movimento. Vamos mostrar que a rosa floresce em todos os cantos do mundo. Se essa linguagem simbólica era tão preciosa, se ela continha ensinamentos espirituais tão profundos, por que ela precisou ser escondida? E quem foram as pessoas que arriscaram tudo para preservá-la? A história nos mostra que sempre houve tensão entre a espiritualidade institucional e a espiritualidade mística. As instituições religiosas tendem a valorizar ortodoxia, hierarquia, controle. Já os místicos valorizam experiência direta, revelação pessoal, liberdade interior. E essas duas formas de religiosidade frequentemente entraram em conflito. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano no século IV, ele passou por uma transformação profunda. De uma religião perseguida e descentralizada, tornou-se uma religião de poder e estrutura. Bispos se tornaram figuras políticas, concílios definiam doutrinas, heresias eram declaradas e punidas. Nesse contexto, certos ensinamentos se tornaram perigosos. Especialmente aqueles que sugeriam que cada pessoa podia acessar o divino diretamente, sem necessidade de sacerdotes ou sacramentos oficiais. Essa era a mensagem central dos gnósticos, e foi por isso que foram declarados hereges. Mas declarar algo como heresia não o faz desaparecer, apenas o empurra para as sombras. Nos séculos seguintes, várias comunidades cristãs mantiveram tradições alternativas. Os cátaros no sul da França, durante os séculos XII e XIII, eram conhecidos por honrar Maria Madalena de forma especial e por permitir que mulheres fossem líderes espirituais. Eles acreditavam que o espírito era puro e que o mundo material era uma prisão da qual a alma deveria se libertar através do conhecimento espiritual. A Igreja Católica viu os cátaros como uma ameaça grave. E em 1209, o Papa Inocêncio III lançou uma cruzada, não contra muçulmanos em terras distantes, mas contra cristãos no sul da França. A cruzada albigense resultou no massacre de dezenas de milhares de pessoas. Cidades inteiras foram destruídas, e a tradição cátara foi quase completamente eliminada. Quase, mas não totalmente. Há registros históricos de que alguns cátaros conseguiram fugir, levando textos, relíquias e transmitindo seus ensinamentos oralmente. E, curiosamente, a região da Provença, onde os cátaros eram fortes, é a mesma região onde as lendas sobre Maria Madalena são mais vivas. A mesma região das Madonas Negras. A mesma região onde até hoje há peregrinações à gruta onde Madalena teria vivido. Coincidência? Ou continuidade de uma tradição que sobreviveu à perseguição? Outra comunidade fascinante são os Templários, a Ordem dos Cavaleiros do Templo. Fundada no século XII para proteger peregrinos na Terra Santa, a ordem cresceu em riqueza e poder, mas também desenvolveu práticas espirituais próprias. Há teorias acadêmicas que sugerem que os templários tiveram contato com tradições místicas orientais durante as cruzadas e que trouxeram esse conhecimento para a Europa. Catedrais góticas começaram a ser construídas exatamente na época em que os templários estavam no auge de seu poder. E essas catedrais estão repletas de simbolismo oculto, incluindo as rosáceas. Estudiosos de arquitetura medieval apontam que os templários podem ter financiado ou influenciado a construção de algumas dessas catedrais, inserindo nelas códigos espirituais. Mas em 1307, o rei Felipe IV da França, com o apoio do Papa Clemente V,
ordenou a prisão de todos os templários na França. Eles foram acusados de heresia, blasfêmia, adoração de ídolos. Muitos foram torturados e executados. A ordem foi oficialmente dissolvida em 1312. Novamente, uma tradição mística foi esmagada pelo poder institucional. Mas, novamente, algo sobreviveu. Textos preservados, símbolos transmitidos, conhecimentos passados de mestre para discípulo em sigilo. O que essas histórias nos ensinam? Que a verdade espiritual, quando vivida profundamente, sempre ameaça estruturas de poder, porque o poder institucional depende de ser o mediador entre as pessoas e Deus. Mas a espiritualidade mística diz: você não precisa de mediador. O templo está dentro de você. Essa mensagem é revolucionária e é por isso que ela foi perseguida repetidamente ao longo da história. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta suprimir uma verdade, mais forte ela se torna. Quanto mais você queima livros, mais preciosos se tornam os que sobrevivem. Quanto mais você silencia vozes, mais alto elas ecoam através dos séculos. Os monges que enterraram os manuscritos de Nag Hammadi sabiam disso. Os cátaros que transmitiram oralmente seus ensinamentos antes de morrer sabiam disso. Os construtores de catedrais que esculpiram rosas em pedra sabiam disso. Eles eram guardiões de uma memória proibida. E graças a eles, hoje podemos ler o Evangelho de Maria. Podemos estudar textos gnósticos. Podemos olhar para rosáceas e compreender o código. Esses guardiões não eram perfeitos. Eles não eram santos infalíveis. Eram pessoas comuns que sentiram que algo precioso estava sendo perdido e decidiram protegê-lo, mesmo que isso custasse suas vidas. E hoje, de certa forma, todos nós somos chamados a ser guardiões, não de textos enterrados, mas da verdade espiritual que vive em nossos corações. Não permitir que ela seja sufocada por dogmas rígidos ou por ceticismo superficial. Manter acesa a chama da busca autêntica. Honrar as vozes que foram silenciadas. Preservar a linguagem simbólica que conecta gerações. A rosa nos lembra, mesmo quando cortada, mesmo quando pisoteada, ela sempre volta a crescer. Agora chegamos ao documento que está no coração dessa história, o Evangelho de Maria Madalena. Este texto foi descoberto no final do século XIX no Egito, mas só foi traduzido e publicado amplamente no século XX. É um manuscrito fragmentado. Faltam páginas tanto no começo quanto no meio. Mas o que sobreviveu é extraordinário. O Evangelho de Maria não narra a vida de Jesus. Ele se passa após a ressurreição. Os discípulos estão reunidos, confusos, com medo. Jesus havia partido e eles não sabem o que fazer. É nesse contexto que Madalena assume um papel de liderança. O texto preservado mostra Madalena consolando os outros discípulos. Pedro lhe pede: irmã, sabemos que o Mestre te amava diferente das outras mulheres. Conta-nos as palavras que ele te disse, das quais te lembras e que nós não conhecemos. E então Madalena compartilha ensinamentos que Jesus lhe havia dado em privado. Ela descreve uma visão espiritual, uma jornada da alma através de diferentes níveis ou poderes que tentam impedi-la de ascender. Em cada nível, a alma deve responder corretamente, demonstrando que compreendeu sua verdadeira natureza. É um ensinamento gnóstico clássico. A alma não pertence a este mundo material. Ela desceu dos reinos celestiais e está aprisionada no corpo. O caminho de volta é através do conhecimento, gnosis, não conhecimento intelectual, mas reconhecimento experiencial de quem você realmente é. Quando Madalena termina, algo revelador acontece. André questiona: digam o que pensam sobre o que ela disse. Eu, pelo menos, não acredito que o mestre tenha falado assim. E então Pedro explode. Será possível que o mestre tenha conversado com uma mulher sobre segredos que ele não nos revelou? Devemos mudar nossos costumes e todos escutar essa mulher? Ele realmente a escolheu e a preferiu a nós? É um momento de tensão dramática. Pedro, a rocha sobre a qual Jesus supostamente construiria sua igreja, questionando a autoridade de Madalena. Não por razões teológicas, mas por ela ser mulher. Madalena chora. E então Levi, outro discípulo, a defende. Pedro, você sempre foi impulsivo. Agora vejo você brigando com uma mulher como se fosse um adversário.
Se o mestre a considerou digna, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o mestre a conhece muito bem. Por isso, ele a amou mais do que a nós. O texto termina ali com essa tensão não resolvida, mas o que ele preserva é crucial, evidência de que houve conflito nas primeiras comunidades cristãs sobre o papel das mulheres. Evidência de que Madalena tinha autoridade espiritual, e evidência de que essa autoridade foi questionada e, eventualmente, apagada. Por que esse texto não entrou na Bíblia? A resposta está ali mesmo, nas próprias páginas do Evangelho. Porque ele apresentava uma mulher ensinando homens. Porque mostrava conflito e questionamento dentro do círculo dos discípulos. Porque sugeria que havia ensinamentos secretos que nem todos os apóstolos receberam. E porque colocava Madalena em uma posição de autoridade espiritual que contradizia a estrutura patriarcal que a igreja estava construindo. Mas há algo ainda mais profundo nesse texto. Os ensinamentos que Madalena compartilha não são sobre regras externas, rituais ou hierarquias, são sobre a jornada interior da alma, sobre como o verdadeiro conhecimento espiritual vem de dentro, não de fora, sobre como a alma deve reconhecer sua própria natureza divina para se libertar. Isso é perigoso para qualquer instituição religiosa, porque se cada pessoa pode acessar o divino diretamente, através de sua própria jornada interior, então qual é o papel da instituição? Qual é a necessidade de sacerdotes como intermediários? É por isso que o gnosticismo foi tão fortemente combatido nos primeiros séculos. Não porque fosse falso em si, mas porque ameaçava a estrutura de poder que estava sendo construída. E Madalena, como portadora desses ensinamentos gnósticos, teve que ser neutralizada. Não podiam matá-la. Ela já estava morta há séculos quando essas decisões foram tomadas, mas podiam reescrever sua história, transformá-la de apóstola em pecadora, de mestra em seguidora arrependida, de líder em auxiliar silenciosa. E durante quase 2000 anos, essa versão distorcida prevaleceu, mas os textos sobreviveram, enterrados na areia do Egito, escondidos em jarros, esperando o momento certo para ressurgir. Quando esses manuscritos foram descobertos em 1945, o mundo estava mudando. As mulheres estavam lutando por direitos, por voz, por reconhecimento. E, de repente, aqui estava um texto antigo que mostrava que essa luta não era nova. E já nos primeiros dias do cristianismo, havia mulheres líderes, e que elas foram deliberadamente apagadas. O Evangelho de Maria nos força a fazer perguntas desconfortáveis. O que mais foi escondido? Que outras vozes foram silenciadas? Que outros ensinamentos foram considerados perigosos demais? E mais importante, se restaurarmos essas vozes, se lermos esses textos esquecidos, como isso muda nossa compreensão do cristianismo? Como isso muda nossa compreensão de espiritualidade? A resposta é: muda profundamente, porque não estamos mais limitados a uma única narrativa. Podemos ver a riqueza, a diversidade, a complexidade do movimento que Jesus iniciou. Podemos ver que havia espaço para mulheres líderes, que havia ensinamentos místicos profundos, que havia diferentes formas de compreender o sagrado. E quando entendemos isso, quando abraçamos essa pluralidade, algo poderoso acontece. Percebemos que a espiritualidade autêntica não pode ser contida em uma única caixa. Ela é viva, dinâmica, multifacetada, como uma rosa, que tem muitas pétalas, muitos tons, muitos perfumes, mas é uma só flor. O Evangelho de Maria não veio para destruir a fé, veio para expandi-la, para lembrar que houve vozes femininas sábias desde o início e que essas vozes têm algo precioso a ensinar ainda hoje. Quando Madalena chora no texto, diante das acusações de Pedro, ela não está chorando por fraqueza. Ela está chorando porque sabe que sua voz será esquecida, que seus ensinamentos serão enterrados, que a linguagem simbólica que ela desenvolveu, a linguagem da rosa, do perfume, do amor místico, será distorcida ou perdida. Mas ela estava errada em uma coisa: a voz não foi completamente perdida. Ela ecoou através de séculos, em manuscritos escondidos, em catedrais góticas, em devoções populares, em madonas negras, em rosas deixadas em altares. E hoje, quando lemos o Evangelho de Maria, quando estudamos os textos gnósticos,
Quando olhamos para os símbolos que sobreviveram, estamos ouvindo aquela voz novamente. Estamos permitindo que Madalena finalmente, depois de 2000 anos, termine de ensinar o que começou a ensinar naquele dia, quando os discípulos estavam reunidos, confusos e com medo. E o que ela ensina é simples, mas revolucionário. Você não precisa de intermediários. O divino vive em você. E a jornada espiritual é uma jornada para dentro, onde você descobre que sempre foi, desde o início, sagrado. Essa é a mensagem da Rosa. Essa é a mensagem de Madalena. E essa é a mensagem que tentaram esconder, mas que nunca conseguiram destruir completamente. Agora chegamos ao coração de tudo. Por que essa linguagem foi chamada de linguagem do amor? O que o amor tem a ver com rosas, jardins, perfumes e conhecimento místico? Para entender isso, precisamos distinguir entre diferentes tipos de amor que os antigos reconheciam. Os gregos tinham palavras diferentes para tipos diferentes de amor. Eros, amor romântico, desejo. Filia, amor fraternal, amizade. Storge, amor familiar. E ágape, amor divino, incondicional. Quando os textos gnósticos e místicos falam de amor, não estão falando de sentimentalismo ou romance superficial. Estão falando de ágape, um amor que é, na verdade, uma forma de conhecimento. Um amor que reconhece o divino no outro, um amor que dissolve a separação entre você e o sagrado. No Evangelho de Filipe, outro texto encontrado em Nag Hammadi, há uma passagem intrigante. O amor constrói. Aquele que está na liberdade através do conhecimento é um escravo por amor, àqueles que ainda não alcançaram a liberdade do conhecimento. O que isso significa? Que o verdadeiro conhecimento espiritual, gnosis, não te separa das pessoas. Pelo contrário, te conecta a elas através de amor compassivo. Você não usa seu conhecimento para se sentir superior, mas para servir, para elevar, para ajudar outros a despertar. Esse é o amor que Madalena ensinava. Um amor que era, ao mesmo tempo, sabedoria. E a rosa é o símbolo perfeito para isso, porque a rosa une beleza, que toca o coração, com geometria perfeita, que toca a mente. Ela une perfume, que é a experiência sensorial direta, com simbologia, que é compreensão conceitual. A rosa é completa. Ela fala a todos os níveis do ser humano. Quando Madalena ungiu Jesus com óleo perfumado, ela não estava apenas demonstrando afeto. Ela estava realizando um ato sacramental que dizia: eu reconheço quem você é. Eu vejo o Cristo, o ungido, em você. Era um ato de amor, sim, mas um amor que era puro reconhecimento espiritual. E quando os evangelhos descrevem Jesus como amando Madalena mais do que os outros discípulos, não devemos entender isso necessariamente como favoritismo pessoal. Podemos entender como reconhecimento de compreensão. Ela captou os ensinamentos em um nível que outros não alcançaram. Ela via o que ele estava realmente ensinando, além das palavras literais. Esse é o tipo de amor que a linguagem simbólica da rosa transmite. Amor como visão profunda. Amor como reconhecimento. Amor como união entre o que conhece e o que é conhecido. Os místicos sufis, séculos depois, usariam linguagem semelhante. Eles falariam de morrer antes de morrer, dissolver o ego para se unir ao amado divino. Eles usariam metáforas de jardins, rosas, vinho, embriaguez espiritual. Linguagem que soa romântica, mas aponta para experiências místicas profundas. Santa Teresa d'Ávila, no século XVI, descreveria suas experiências místicas usando linguagem de amor apaixonado. A alma como noiva, Cristo como noivo, a união espiritual como casamento místico. A Igreja permitiu essa linguagem porque Teresa era freira respeitada. Mas a linguagem era a mesma que os gnósticos usavam, a mesma que Madalena usava. A linguagem do amor como caminho espiritual. Por que essa linguagem funciona? Porque o amor é a única força que pode dissolver fronteiras. O amor não conhece separação. Quando você ama profundamente, você se esquece de si mesmo. Você sai do seu ego. E nesse momento de esquecimento de si, algo maior pode ser experimentado. Os ensinamentos que usam a linguagem do amor não estão dizendo tenha sentimentos amorosos. Estão dizendo dissolva a ilusão de separação,
através de reconhecimento profundo do sagrado em tudo. A rosa ensina isso silenciosamente. Cada pétala é única, mas todas fazem parte da mesma flor. Cada pessoa é única, mas todas fazem parte da mesma criação divina. A separação é ilusão. A unidade é a verdade. E quando você entende isso, não intelectualmente, mas experiencialmente, você está vivendo na linguagem do amor. Você está lendo o Código da Rosa. Esse era o ensinamento secreto. Não secreto porque era egoisticamente guardado, mas secreto porque não pode ser transmitido apenas em palavras. Precisa ser vivido, precisa ser experimentado. Por isso Jesus falava em parábolas. Por isso Madalena usava símbolos. Por isso as comunidades místicas desenvolveram rituais, gestos, perfumes, formas de transmitir experiência, não apenas informação. A rosa, oferecida em silêncio, diz mais do que 1000 sermões. O perfume que preenche o ambiente fala diretamente ao coração, sem passar pela mente analítica. A luz colorida atravessando a rosácea de uma catedral cria uma experiência de beleza transcendente que nenhuma doutrina consegue capturar. Essa é a linguagem do amor. E essa é a linguagem que Madalena quis deixar ao mundo. Não é uma linguagem que exclui, é uma linguagem que inclui. Você não precisa ser teólogo para entender uma rosa. Não precisa ser letrado para sentir um perfume. Não precisa ser rico para ver luz através de pétalas. É uma linguagem democrática, uma linguagem do coração, uma linguagem que diz: o sagrado não está distante, não está guardado em templos inacessíveis, não está reservado para especialistas. O sagrado está aqui, agora, em uma rosa desabrochando, em um perfume que te lembra de algo que você não sabia que havia esquecido, em um momento de reconhecimento profundo, quando você olha para outra pessoa e vê, realmente vê, a luz que vive nela. Essa é a linguagem que tentaram esconder. Porque se todo mundo pudesse ler essa linguagem, se todo mundo pudesse acessar o sagrado diretamente, então as estruturas de poder religioso perderiam seu propósito. Mas a rosa continuou florescendo. E hoje, quando você vê uma, pode se lembrar. Você está olhando para um código antigo, um código que diz que você é amado, não porque você merece, não porque você é perfeito, mas porque amor é sua natureza essencial. Você é, no seu âmago mais profundo, feito de amor. Você é uma expressão do divino. Você é você mesmo, uma rosa no jardim da criação. E quando você compreende isso, quando você vive a partir desse reconhecimento, você está falando a linguagem que Madalena ensinou. A linguagem secreta do amor. Então, o que fazemos com tudo isso? O que fazemos com manuscritos antigos, símbolos esquecidos, vozes silenciadas e linguagens secretas? A resposta é simples. Nós os trazemos de volta à vida. Não como artefatos de museu, não como curiosidades históricas, mas como sabedoria viva que ainda tem algo a nos ensinar hoje. Você não precisa ser cristão para se beneficiar desses ensinamentos. Você não precisa acreditar literalmente em cada palavra dos evangelhos apócrifos. O que você precisa é estar aberto para a possibilidade de que há camadas de realidade além do que é óbvio, que há profundidade esperando para ser descoberta, que há sabedoria antiga que ainda é relevante. A linguagem da rosa nos ensina sobre jornada interior, sobre desabrochar gradual, sobre ter coragem de soltar as camadas superficiais para chegar ao centro verdadeiro. Isso é relevante em 2025, tanto quanto era em 325 d.C. A história de Maria Madalena nos ensina sobre vozes silenciadas e como elas eventualmente ressurgem. Nos ensina que a autoridade espiritual não depende de gênero, posição social ou aprovação institucional. Nos ensina que o reconhecimento profundo, o tipo de conhecimento que ela tinha, é mais valioso do que conhecimento meramente intelectual. As comunidades que preservaram esses ensinamentos, mesmo sob perseguição, nos ensinam sobre coragem, sobre manter acesa a chama da verdade, mesmo quando é perigoso, sobre proteger o que é precioso para que gerações futuras possam se beneficiar. E os símbolos que sobreviveram, as rosáceas, as madonas negras, as rosas nos altares, nos ensinam que a verdade sempre encontra um caminho. Ela pode ser distorcida, reinterpretada, escondida,
Mas ela não morre. Ela espera. E no momento certo, ela floresce novamente. Estamos vivendo esse momento de florescimento agora. Textos estão sendo traduzidos. Pesquisas estão sendo feitas. Pessoas ao redor do mundo estão questionando narrativas oficiais e buscando camadas mais profundas de significado. Isso não é acidente. É parte de um despertar coletivo, um reconhecimento de que fomos ensinados versões simplificadas de histórias complexas e que quando recuperamos a complexidade, quando honramos a pluralidade, quando ouvimos as vozes que foram silenciadas, nos tornamos mais completos. Você, assistindo este vídeo, é parte disso. Você sentiu algo ressoar quando ouviu sobre a Rosa, sobre Madalena, sobre a linguagem secreta do amor. Esse ressoar não é acidental, é reconhecimento. É algo em você que sempre soube que havia mais e que agora está encontrando confirmação. Confie nisso, explore isso. Leia os textos que foram escondidos. Olhe para os símbolos com novos olhos. Entre em uma catedral antiga e veja as rosáceas não como decoração, mas como código espiritual. Segure uma rosa e lembre-se de que você também está em jornada de desabrochar. E compartilhe isso, porque assim como as comunidades antigas preservaram esses ensinamentos, passando-os adiante, nós também somos chamados a compartilhar, não de forma proselitista, não tentando convencer ninguém, mas simplesmente vivendo a partir desse reconhecimento profundo, sendo nós mesmos exemplos de que a jornada interior é possível, de que o despertar espiritual não é privilégio de poucos, mas potencial de todos. A rosa que Madalena quis deixar ao mundo não murchou. Ela está desabrochando agora, em você, em mim, em todos que escolhem fazer a jornada interior. Todos que escolhem ouvir as vozes silenciadas. Todos que escolhem ler os códigos esquecidos. Esse é o legado verdadeiro. Não está em textos antigos trancados em museus. Está vivo em nós, quando escolhemos viver conscientemente, quando escolhemos amar profundamente, quando escolhemos reconhecer o sagrado em nós mesmos, nos outros, na própria vida. A linguagem secreta do amor que Madalena ensinou não é secreta porque foi escondida. É secreta porque só pode ser compreendida por quem vive, por quem ama, por quem desabrocha. E você que assistiu até aqui já começou a desabrochar, já começou a compreender a linguagem, já começou a ler o código da rosa. Continue, a jornada está apenas começando. E no centro, onde todas as pétalas se encontram, onde o humano toca o divino, ali está você. Sempre esteve, esperando para ser reconhecido, esperando para desabrochar. Se você chegou até aqui nesta jornada, então você faz parte desse despertar coletivo. Inscreva-se no canal agora, porque cada vídeo que publicamos é mais uma peça desse quebra-cabeça milenar, mais uma camada de revelação, mais uma forma de desvendar os códigos que foram escondidos, mas que agora estão ressurgindo. Ative o sino, porque você não vai querer perder o que vem a seguir. E agora clique no próximo vídeo que aparece na sua tela, porque a jornada de descoberta continua e há muito mais para desvendar sobre as verdades ocultas que moldaram o cristianismo e a espiritualidade ocidental. A rosa te espera. Continue florescendo conosco. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo.